Boa noite. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, vamos continuar aqui no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo que é longo, né, que a gente já tem visto, né? Por que esse capítulo ele é longo? Porque para que não nos falte nada, né? Nós que estamos aí na condição de espíritos ainda endividados, né? Espíritos imperfeitos, aí sujeitos a passar pelas aflições, né? As provas e as expiações. Então, para que a gente passe da melhor maneira possível, tem todo um conhecimento. Então, é um capítulo longo, né? Porque tá tudo aqui explicado para nos auxiliar, né? A bem compreender aí as nossas aflições e saber bem suportá-las, né? Então aqui, olha, esse item 12 e 13, vai falar, né, dos motivos da resignação. Então a resignação tem muito a ver com o que a gente chama hoje em dia de resiliência. Resiliência é uma qualidade que os orientais atribuem ali ao bambu, né? Por quê? Porque eles falam que o bambu é o símbolo da resiliência, né? Porque bate o vendaval, o bambu entorta a ponto de quase que tocar o chão, mas não quebra, volta para o lugar, né? Então ele não se abala, ele não se destrói, pelo contrário, ele volta ali ao seu estado natural, tranquilamente, e segue ali, né? A sua existência. Então, isso é ser resignado. Então, às vezes, algum agente agressor que vem de fora, no caso o vento, né? Vem e abate, derruba, quebra. E no caso do bambu isso não acontece. Por mais que ele sofra ali as investidas do vento, ele sempre retorna ao ponto dele, né? E aí fica uma simbologia, vamos dizer assim, para mostrar para a gente o que seria resiliência, né? Então a resiliência é essa capacidade de passarmos pelas dificuldades, pelas tempestades, pelas intempéries, enfim, pelas situações aí difíceis, né? Pelas aflições da vida, sem perder, né, o foco, voltar. Depois que passa aquela tempestade, você volta para o seu eixo e segue sua caminhada. Deveríamos ser assim, né? Resilientes, resignados. Ou seja, aprendermos a aceitar as dificuldades que são naturais para a nossa atual condição, sem nos abater tanto, né? E sabe que isso decorre até de um princípio físico. Atualmente, tem médicos aí médicos que se dedicam a estudar mais a nossa natureza humana, né? E como que muitos problemas de saúde da vida moderna que a gente passa hoje em dia são decorrentes do nosso afastamento da nossa essência, como parte da natureza, como parte da criação da natureza. Então a gente se afastou um bocado, né? Como se a gente fosse um ser à parte, como o desenvolvimento da nossa inteligência fizesse com que a gente se afastasse da natureza, porque a natureza é algo ultrapassado, é algo ali do passado. Então tem coisas, gente, que nunca vai mudar, né? Nós somos a cereja do bolo da criação de Deus, né? Tanto que na simbologia dos 7 dias da criação, a última coisa que foi criada foi o homem, né? Naquela simbologia da Gênese ali, né? Em que simbologia dos 7 dias, né? Que na verdade são eras e eras, né? Cada dia representa algumas eras, como a ciência já mostra pra gente. Mas então, o homem foi a última, né? O último a ser criado ali, foi criado no último dia, né? E depois Deus descansa, assim que está na Gênesis, no Gênesis, né? No livro Gênesis, na Bíblia. Então, por quê? O homem vamos dizer assim, a cereja do bolo, né? É o suprassumo ali da criação, dentro da natureza. Mas a gente acabou
se afastando um pouco, como se a gente fosse muito acima, muito além, muito melhor, né, do que tudo mais da natureza, como se fôssemos seres à parte da natureza, melhores até do que o próprio Deus, né? Então tudo isso às vezes é o nosso excesso de orgulho, na verdade, de achar que a gente é muito mais do que o que a gente de verdade é. A gente não tem uma consciência muito exata da nossa real condição, né? A gente realmente, como desenvolveu muito aí a nossa inteligência, a gente fica achando que a gente é mais do que o que somos de verdade, né? Tudo isso para dizer o quê? Como eu estava falando, muitos problemas aí da vida atual, né? Doenças físicas, doenças mentais, doenças comportamentais, tem muito a ver com esse nosso estilo de vida totalmente divorciado ou bem divorciado, bem afastado aí da nossa essência junto da natureza, né? Então, existe um princípio aí na ciência, que alguns médicos têm estudado, que trata da hormese. O que seria isso aí, a hormese, né? Então, tem aí a ciência explicando que são situações agressoras, que às vezes que o meio ambiente oferece, né? E essas situações agressoras para o nosso organismo, para o nosso corpo mesmo, né? O corpo, ele tem formas de se adaptar. Então, existem muitas coisas, só que com o conforto da vida moderna, a gente fica cada vez mais querendo esse conforto e se afastando daqueles estímulos, daqueles agentes agressores que nos forçavam a evoluir, né? Então, por exemplo, uma coisa que é fato, né, que é fato que a gente precisa fazer, que faz bem para a nossa saúde, é atividade física. Mas a atividade física, você precisa, você vai causar, a gente causa um estresse, né, no nosso organismo, porque tanto é que a gente fica dolorido no outro dia, depois que faz uma atividade física ali, levanta uns pesos, né, enfim. Mas por que a gente fica dolorido? Porque, na verdade, os nossos músculos se reconstituem mais fortes, né? E eles se destroem, as fibras dos nossos músculos se destroem, por isso a gente fica dolorido, e aí elas se reconstroem depois, quando a dor passa, só que mais fortes. Então, a hormese seria isso, é você passar por uma situação de um agente agressor fisicamente, que vai te deixar mais forte depois. Jejum, né? Jejum tem... tem pessoas que usam como moda, mas não é, né? O estado natural do ser humano não é ficar o tempo todo comendo como a gente faz hoje. É comer o necessário, né? E quando a gente evoluiu, a nossa espécie evoluiu comendo quando tinha, né? Fazendo as reservas ali para ficar plenamente adaptado a longos períodos ali de escassez. E foi assim que a raça humana evoluiu. Hoje em dia, se a gente fica aí 4, 5 horas sem comer, a gente já acha que vai morrer de hipoglicemia, tal, né? Por quê? Porque não quer passar pelo estresse de um jejum que sempre foi natural. Então, esses são exemplos de situações, né, que a ciência já tem vários estudos mostrando para a gente que esses princípios aí da hormese são altamente benéficos para a gente. São situações difíceis, agressões mesmo ali, para o nosso físico, né, para o nosso corpo físico, só que não são que vai nos tornar mais fortes, né? A pessoa não vai morrer, pelo contrário, o organismo vai se fortalecendo com isso. Então, às vezes, até mesmo a exposição, claro, né, vem as vacinas e tudo mais, mas um organismo bem alimentado, com resistências naturais, porque tá bem, não tá comendo, né, as porcarias, mas comendo as coisas que a natureza nos dá, né, as coisas que a natureza nos dá, os bichos e as plantas, né, e não as coisas que o mercado e a indústria nos dá. Então, quem tem uma alimentação assim, que está muito distante do que a gente se alimenta, por exemplo, nos dias atuais, vai ter um organismo, né, vai ter células, vai ter resistência para poder conseguir o próprio organismo ir combatendo aí os vírus, né, as bactérias,
os agentes agressores. Então, tudo isso daí faz parte desse estímulo hormético que fala. Bom, vamos trazer dito isso, falando do nosso corpo físico, tudo isso que eu falei, a ciência demonstra aí claramente, é só procurar, né? Vamos tentar fazer um paralelo com esses motivos de resignação. Então, assim como nós temos mais do que motivos para cuidar da saúde do nosso corpo, né, para poder fazer o que tem que ser feito, para que o nosso espírito possa ter um corpo sadio pelo tempo necessário para dar conta aí das atividades, da mesma forma, nós deveríamos aprender a aplicar esses conceitos também para o nosso espírito. Então, o nosso espírito precisa, sim, ser resignado, resiliente, aplicar esses princípios horméticos, vamos dizer assim, para o espírito, que seria o quê, né? São essas situações que vêm para agredir, as aflições que vêm para agredir, e a gente se tornar mais forte com elas, né? Então, temos motivos, mais do que motivos, para nos tornarmos resignados diante das dificuldades aí, dos sofrimentos, né? A gente tem que, assim como a gente fortalece o nosso corpo com hábitos diferenciados, né, hábitos de vida que a gente deveria buscar, se aproximando mais da nossa da natureza, né, de como parte da natureza. O espírito também está na natureza, porque é tudo obra de Deus, né, tudo criação de Deus. Deus cria corpo, cria matéria, cria o espírito, né? Então, nós também deveríamos cuidar do nosso espírito com maior resignação diante das aflições, né? Então, por isso, quem cuida do seu espírito com resignação diante das aflições será o bem-aventurado, né? Como diz Jesus, olha, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bem dizer o sofrimento com o prelúdio da cura. Então, não aceitar, né, ser rebelde, faz com que a situação seja mais complicada. Então, a gente, em primeiro lugar, ter consciência de que a gente já viu, a gente já viu o sofrimento, ele é justo, né? Não foi um erro, não somos coitadinhos, né? Teve um motivo, seja nessa vida, seja na vida anterior ou nas vidas anteriores, então é um motivo justo. Deus permite que a gente se esqueça, porque se a gente é uma ferramenta para que a gente consiga ter o mínimo de condição mental, né, básica necessária para não enlouquecer ali, se a gente se lembrasse de tudo, né? E aí a gente tem aí, né, quais são os motivos então para aceitar todo esse sofrimento, né? Então os motivos são esses aí, olha, um deles é saber que tudo passa, o sofrimento um dia vai passar, é como uma dívida, né? Então o consciencioso, né, o devedor consciencioso, é aquele que já tem consciência, é aquele que não tá nem aí, né, o caloteiro, não tá nem aí, acha que deveu e é problema de quem tá tendo prejuízo. Mas quando a gente já é consciencioso, já tem consciência, já sabe, já não quer fazer para o outro aquilo que a gente não quer que faça para a gente. Então, se eu não quero tomar um prejuízo, eu também não vou querer lesar ninguém, gerar um prejuízo para ninguém. Então, vamos imaginar numa dívida mesmo. A pessoa que deve, mas ela tem consciência de que ela tem que cumprir com seus compromissos, né? Ela fica meio perturbada, né? A gente não fica meio assim, inquieto, vamos dizer, porque tem uma dívida ali? E aí a gente vai tentar negociar, vai demonstrar boa vontade. Primeiro, a boa vontade em querer quitar aquela dívida, né? Vai tentar fazer uma negociação, vai tentar fazer um parcelamento, vai pedir ali, né, pro credor vai procurar um acordo, vamos propor. Aí o credor, né, aceita, fala, tudo bem, pode pagar nessas condições, você pode pagar desse jeito que você está se comprometendo? Sim, eu posso. Então tá, então você pode, então você paga desse jeito. Ótimo, a pessoa fica o quê? Aliviada, né? Ela fica aliviada e ela começa
a empreender seus esforços para honrar aquele compromisso, aquele acordo que ela fez, né, que ela propôs ali, e vai ficar pagando a sua dívida ali devagar, sempre, pouquinho, 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 até ela se ver livre, né? Aí chega ali o dia de pagar a última prestação, ela fala, ai meu Deus, que alívio, que felicidade, que prazer, né, que sente esse devedor consciencioso quando chega. Pois bem, imagine nós, enquanto espíritos endividados, sendo Deus o nosso credor maior, né? É assim que ele nos coloca diante das aflições da vida. Estamos pagando, vamos dizer assim, né, em suaves prestações, os débitos aí que nós contraímos ao longo das nossas existências passadas. E conforme a gente vai conseguindo quitar, que alegria que isso vai nos dando. Então, é um motivo de resignação diante do sofrimento. Então, quando eu tenho que pagar a dívida, né, o pagamento é o sofrimento. Que alegria! Sou muito ditoso, né? Somos ditosos quando conseguimos pagar. Então, esse é um motivo para a gente pagar a nossa dívida, ou seja, sofrer resignados, porque a gente sabe que logo a gente vai se ver livre da dívida, mas muitas vezes o que a gente faz, aqui no livro, aqui no Evangelho fala, muitas vezes a gente agrava, né? A gente quita de um lado e contrai dívida do outro, né? Olha, o devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? Então, olha, os aflitos, né, bem-aventurados os aflitos, eles são felizes, são bem-aventurados porque pagam suas dívidas, porque após a quitação estarão livres. Mas, ao procurar quitá-las de um lado, se endividarem do outro, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre as faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder o benefício do sofrimento. Então não adianta nada a gente sofrer reclamando, né? Não adianta nada. É sofrer entendendo. Não é sofrer assim, eu mereço e ponto final. Não é esse o sofrer que Deus é o sofrer de se sentir assim, ai, eu sou um lixo e por isso eu tenho que sofrer. Não, é sofrer sabendo que aquele sofrimento ele é devido, não é um castigo, ele é devido, ele é a quitação de uma dívida do passado, né? E que com muita dignidade, e não como coitadinhos, pobrezinhos, né? Não é assim. Com muita dignidade, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando nesse momento da gente estar podendo adiantar o nosso, acelerar, né? E adiantar a nossa caminhada, a nossa jornada e fazer o melhor que a gente possa. É desse jeito que tem que ser a nossa resignação. E não a resignação do culpado. Sim, somos culpados, mas não é ficar se lamentando, achando, sabe, eu não sei por que eu sofro, mas eu mereço sofrer. É mais ou menos isso, mas a gente realmente não sabe porque a gente tem o esquecimento do passado. Mas é entender, né? É entender. Mesmo que eu não me lembre, eu sei que é certo, mas também não vou ficar me colocando como um coitadinho, né? Eu sei que tem um motivo justo. Eu não sei qual é exatamente, mas o motivo é justo. Então, com a maior dignidade que me caiba, eu vou procurar quitar aí a minha dívida, né? E o último parágrafo aqui, olha. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo,
Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, que é eterna, né? Somos espíritos eternos, abrange na sua visão, a vida corpórea como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja. E aqui eu faço uma pausa para lembrar do nosso colega, do nosso amigo, o Zé Luiz, que ele sempre fala nas palestras dele com a maior propriedade, assim, maravilhosamente, que é o seguinte: se a gente pensar que somos espíritos eternos, por mais que tenhamos errado no passado, o nosso futuro é muito maior, a gente tem muito mais tempo para acertar do que o tempo que erramos. É uma questão matemática muito bem colocada quando ele põe dessa maneira, né? E é isso mesmo, somos eternos. O quanto antes a gente perceber que a gente tem que parar de reclamar e aceitar os nossos sofrimentos com resignação e com dignidade, né? Como filhos de Deus de verdade, nós vamos abreviar cada vez mais aí os nossos sofrimentos, né? Então, olha, o resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição da importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções, ou seja, a gente viveria tão mais tranquilamente, né? Ele adquiriria, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto, com a inveja, o ciúme e a ambição, entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, mais, né, a falta de resignação também nos leva às doenças do corpo, né? Porque a gente fica tão inquieto que essa inquietude do nosso espírito se reflete ali no nosso corpo, né? Então, que a gente possa entender aí os motivos que temos para ser resignados e que a gente procure ser aí como o bambu, resilientes como o bambu, né? Que nada nos abale e que quando as provas, as expiações mais difíceis vierem aí, que a gente se lembre do Consolador, né? Passemos pelas nossas provas com a maior dignidade possível, né? Bendizendo sempre a Deus, que tudo vai se resolver da melhor forma possível. É isso que Deus espera de nós. Muito obrigada, fiquem com Deus, uma boa semana. Boa noite a todos, desejo que todos estejam bem e que possamos compreendermos melhor os ensinamentos dos Espíritos. Vamos ver hoje a parte 4, Esperanças e Consolações, do capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, e estamos no item 4, Natureza das Penas e dos Gozos Futuros. Questão 965. As penas e os gozos da alma após a morte têm alguma coisa de material? Resposta: não podem ser materiais, desde que a alma não é de matéria. O próprio bom senso o diz. Essas penas e esses gozos nada têm de carnal, e por isso mesmo são 1000 vezes mais vivos do que os da terra. O espírito, uma vez desprendido, é mais impressionável. A matéria não mais lhe enfraquece as sensações. Então, o perispírito é o agente das sensações externas do espírito. O espírito, quando encarnado, sente o meio ambiente através do perispírito, mas, após o desencarne, quando sente dor ou frio, de forma generalizada e não localizada nesta ou naquela parte do perispírito, como ocorre quando encarnado, que então sente a dor em algum órgão do corpo. Portanto, o espírito não tem apenas a dor moral, mas também tem sensações físicas como frio, calor, dor, como uma espécie de recordação das vivências que teve quando encarnado.
Vemos então que o espírito que se arrepende de algo grave que tenha feito, então ele sente todo aquele momento como dor moral por todo o perispírito. E as sensações físicas dependem da recordação das vivências de quando encarnado, como eu já disse. Questão 966. Por que o homem faz ideias tão grosseiras e absurdas das penas e dos gozos da vida futura? Resposta: inteligência ainda não suficientemente desenvolvida. A criança compreende da mesma maneira que o adulto? Aliás, isso depende também do que se tenha ensinado, e é nesse ponto que há necessidade de uma reforma. Vossa linguagem é muito imperfeita para exprimir o que existe além do vosso alcance. Por isso, foi necessário fazer comparações, sendo essas imagens e figuras tomadas como a própria realidade. Mas, à medida que o homem se esclarece, seu pensamento compreende as coisas que a sua linguagem não pode traduzir. Reparamos que a criança, quando ouve a conversa de adultos, fazem associações ou interpretações bem diferentes do assunto dos adultos, porque cada um interpreta os fenômenos conforme os seus conhecimentos. Assim, ocorre sobre as interpretações do mundo espiritual. Quando no desencarne, o espírito vai para onde? Como é o local? Quais são os lugares? Ou são diferentes? Como são? Os espíritos aparecem em todos os tempos à humanidade. Apareceram, e aparecem em todos os tempos à humanidade. Trouxeram ensinamentos aos homens nos diferentes graus evolutivos aqui na Terra. Vieram também aqui espíritos de outros planetas mais evoluídos, como forma de auxílio ao progresso dos espíritos que iniciavam a sua evolução como seres humanos. O motivo desses espíritos virem tem outros motivos que não vêm ao caso agora. E a linguagem e o entendimento podem dificultar a comunicação com aqueles que não sabem da existência do plano espiritual. Tinham poucos conhecimentos, o que dificultava a comunicação, gerando mal entendimento sobre como é o plano espiritual. Daí surgirem entendimentos muito deturpados sobre a vida após a morte. Questão 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Resposta: em conhecer todas as coisas, não ter ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma é a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema, mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos há uma infinidade de graus, nos quais os gozos são relativos ao estado moral. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançaram mais que eles e a ela aspiram, mas isso é para eles motivo de emulação. Emulação quer dizer sentimento que leva o indivíduo a tentar igualar-se a outro, e não de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham com esse fito, mas com a calma da consciência pura. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Então, vemos aqui, os bons já superaram as dificuldades morais, como a inveja, ciúmes, orgulho. Desejam evoluir mais ainda, mas não sentem inveja daqueles que avançaram mais do que eles, pois têm a certeza que dependem dos próprios esforços para também chegar até eles. O amor os une, o que é fonte de felicidade para eles, e sentem-se felizes por fazerem o bem, auxiliando os que sofrem, conforme a vontade de Deus. Então aqui isso me fez lembrar de Paulo em Coríntios 1, capítulo 13, versículo de 4 a 7.
O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Questão 968. Contais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Desculpa, eu vou ler novamente. Contais a ausência das necessidades materiais entre as condições de felicidade para os espíritos. Mas a satisfação dessas mesmas necessidades não é para o homem uma fonte de gozos? Resposta: sim, de gozos animais. E quando não pode satisfazer essas necessidades, isso é uma tortura. O espírito, não tendo o corpo material, não precisa das necessidades materiais e, se sentir necessidade delas, estará em sofrimento. Já os encarnados têm necessidades básicas para sustentar sua vida e cumprir as tarefas a que veio realizar aqui. Mas quando as questões materiais tornam-se motivos de prazer, como a gula, por exemplo, se estará criando provas para si mesmo. O excesso de alimento prejudica a saúde e cria dificuldades ao cumprimento do dever. Há quem pede a prova da pobreza e conta com o auxílio de outros para conseguir alimentação e tem como objetivo vencer-se a si mesmo. Será uma encarnação em que o espírito procurará viver sem se revoltar, sem desistir de viver e ainda até conseguir auxiliar a outros. Estes estão ensinando para nós que as questões materiais não são as causas da felicidade ao espírito, mesmo encarnado. Isso não quer dizer que devemos largar mão de tudo, não é isso. Precisamos ser comedidos em tudo o que fazemos. Cada um tem suas necessidades de aprendizados e pedem a prova que precisam, e quando já têm condições de passar por elas. No livro Céu e Inferno, escrito por Allan Kardec, no capítulo 8, na segunda parte, tem a história de um espírito israelita que fora mendigo e viveu na cidade de Vilna e faleceu em 1865. Durante 30 anos andava pela cidade com uma bandeja para mendigar, e durante esse período ele arrecadou uma grande soma de dinheiro, mas jamais usou sequer uma das moedas de menor valor para uso pessoal. Com o dinheiro arrecadado, usava para curar enfermos, pagava o ensino de crianças pobres e distribuía comida aos necessitados. À noite, ele preparava rapé para vender e para se prover, e o que sobrava era dado aos pobres. Este é um exemplo de alguém que não precisava de exageros de alimentação e outras necessidades. Não quer dizer que temos que viver no limite dos limites, mas é uma demonstração de que nossas necessidades materiais são menores do que costumamos achar. Este espírito é um exemplo significativo para nosso aprendizado de amor e caridade, além de nos ensinar que as coisas materiais não precisam ser em excesso para trazer felicidade. Esta depende da condição espiritual do ser. O texto completo está no site e lá está também por que ele escolheu essa prova para ele. Questão 969. O que se deve entender quando se diz que os espíritos puros estão reunidos no seio de Deus e ocupados em lhe cantar louvores? Resposta: é uma alegoria para dar ideia da compreensão que eles têm das perfeições de Deus, pois o veem e compreendem, mas, como tantas outras, não se deve tomá-la ao pé da letra. Tudo na natureza, desde o grão de areia, canta, ou seja, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Mas não penseis que os espíritos bem-aventurados estejam em contemplação na eternidade. Isso seria uma felicidade estúpida e monótona, e mais ainda, a felicidade do egoísta, pois a sua existência seria uma inutilidade sem fim. Eles não sofrem mais as tribulações da existência corpórea. Isso já é um gozo.
Depois, como já dissemos, conhecem e sabem todas as coisas e empregam proveitosamente a inteligência adquirida para auxiliar o progresso dos outros espíritos. Essa é a sua ocupação e, ao mesmo tempo, um gozo. Então, é um engano acreditar que os espíritos puros não trabalhem. Eles encontram prazer em trabalhar como forma de louvar a Deus. Eles trabalham para que outros possam conquistar as condições que eles já conquistaram. A felicidade deles é ver outros felizes como eles. Esses espíritos fazem de tudo para que o bem seja instalado em todos os corações e para que todos sejamos uma grande família. Cantar é algo bom, faz muito bem. A musicoterapia hoje em dia são músicas que ajudam pessoas a restabelecerem suas funções para que elas alcancem uma melhor integração intra e interpessoal e assim melhore a sua qualidade de vida. A música eleva o espírito, mas ficar o tempo todo só cantando para agradar a Deus limita a ação do ser, e Deus nos criou com múltiplas possibilidades de ação. Questão 970. Em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Resposta. São tão variados quanto as causas que os produzem e proporcionais ao grau de inferioridade, como os gozos são proporcionais ao grau de superioridade. Podemos resumi-los assim: cobiçar tudo o que lhes falta para serem felizes, mas não poderem obtê-lo, ver a felicidade e não poder atingi-la, mágoa, ciúme, raiva, remorsos e uma ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não podem satisfazê-los. É isso o que os tortura. Na Revista Espírita de outubro de 1859, um espírito conhecido como Pai... eu não sei ler francês, mas está escrito Crépin. Crepin. Ele era multimilionário e de uma avareza pouco comum. No fim da vida, um casal os acolheu para alimentá-lo, e para isso lhe pagava 30 cêntimos por dia, sendo que destes 30, 10 era para o tabaco para ele. Ele tinha 9 casas que alugava e morava num cubículo construído embaixo de uma escada de uma das casas. Na época de receber os aluguéis, arrancava papéis que estavam na parede para fazer recibos. O decreto municipal obrigava a caiar a parede das casas, o que o deixava em desespero. Chegava a pedir isenção, gritava que estava arruinado. Quando desencarnado, é evocado na sociedade espírita e quando perguntam a ele o que ele queria, ele respondeu que queria ver e tocar o ouro dele. E ele conta que quando encarnado, a volúpia dele era tocar o seu dinheiro. Ele diz que, estando no plano espiritual, ele compreendendo a avareza, ainda assim ele experimenta certo prazer em ver seu ouro. Só que ele não pode apalpá-lo, e isto é para ele o início de sua punição. Revela também que nunca sentiu piedade daqueles que não tinham nada. Então este é um exemplo de uma prisão que podemos criar para nós se não vencermos as nossas dificuldades, se não vencermos nosso apego às questões materiais. Questão 971. A influência que os espíritos exercem uns sobre os outros é sempre boa? Resposta. Sempre boa de parte dos bons espíritos, é claro, mas os espíritos perversos procuram desviar do caminho do bem e do arrependimento os que consideram suscetíveis de ser arrastados e que muitas vezes levaram para o mal durante a vida terrena. Como aqui neste planeta há encarnados e desencarnados em condições espirituais bem diferentes em termos de graus evolutivos, ou seja, há espíritos muito evoluídos e outros bem mais atrasados espiritualmente, principalmente em relação às questões morais, eles não fazem questão de praticar as leis de Deus em sua vida. Então, entre os encarnados estão os desencarnados influenciando uns e outros. O número de espíritos é pelo menos 6 vezes maior do que encarnados.
E a maioria dos espíritos em dificuldades que precisam de auxílio, como nós mesmos encarnados. Todos nós não estamos abandonados, temos nosso espírito protetor e outros que nos ajudam, mas infelizmente é mais fácil ouvir os espíritos em dificuldade devido aos descuidos ao padrão vibratório. Daí a importância da religião, só que é necessário desde criança ensiná-las sobre a nossa existência eterna, a existência de Deus que nos criou, que nos ampara e nos permite evoluir à sua imagem e semelhança. Aqueles que não têm formação religiosa na infância, quando adulto, terá um suporte capaz de superar toda e qualquer dificuldade? Sem acreditar em Deus, na vida eterna e o motivo de estarmos aqui e dos sofrimentos que passamos, fica mais fragilizado e pode não suportar as dificuldades e se entregar a situações que não permitem o seu progresso espiritual. Pelo contrário, o levam a permanecer estacionário na encarnação e ter que reencarnar para cumprir o que já poderia ter realizado e ainda podem ter criado novas provas. Assim como nós encarnados nos deixamos ser influenciados por outras pessoas, os desencarnados também podem se deixar influenciar por um bom espírito ou por um mau espírito. Há espíritos que querem ser maus, escolhem isso, mas todos um dia se arrependerão de seus erros e procurarão reparar suas faltas. Questão 971A. Então a morte não nos livra da tentação? Resposta: não, mas a ação dos maus espíritos é muito menor sobre outros espíritos do que sobre os homens, pois aqueles não estão sujeitos às paixões materiais. É mais fácil influenciar os encarnados, pois eles têm maior probabilidade de se prender aos prazeres materiais. Mas os desencarnados, percebendo claramente que não souberam aproveitar a encarnação, podem se arrepender e se modificar. Mas, ainda assim, muitos desses espíritos permanecem no plano espiritual no caminho do mal. Com base na questão 996 deste livro, sabemos que há desencarnados que perceberam o mal que fizeram a outros semelhantes quando encarnados, mas continuam na maldade no plano espiritual. E isto pode durar muito tempo, séculos até. E mesmo os que se arrependem de seus erros podem se deixar levar por espíritos ainda mais atrasados, infelizmente. Muitos casos são de espíritos que foram prejudicados e querem a vingança. Então, buscam a vingança sozinhos, por conta própria, ou encontram algum grupo voltado para o mal que o ajudam a criar situações difíceis àquele que considera seu devedor. Os espíritos bons influenciam os homens e os espíritos a resgatarem suas dívidas e voltarem-se para o bem. Mas a escolha é de cada um. Questão 972. Como procedem os maus espíritos para tentar os outros espíritos se não dispõem do auxílio das paixões? Resposta: se as paixões não existem materialmente, existem, entretanto, no pensamento dos espíritos atrasados. Os maus entretêm esses pensamentos arrastando suas vítimas aos lugares onde deparam com essas paixões e com tudo o que as possa excitar. Então, os maus espíritos incitam desencarnados a manterem o vício para escravizá-los, convencendo-os a frequentar lugares onde encarnados com o mesmo vício costumam frequentar. Esses, se lembrando desses momentos quando encarnados, desejam vivenciar novamente essas situações. Procuram encarnados que fazem uso desses vícios e o acompanham e procuram, através dele, ter as mesmas sensações do passado. É uma ilusão, mas com isso eles convencem encarnados a ficarem cada vez mais viciados. Na verdade, essa vivência espiritual é mais um suplício do que um prazer. Bom, finalizando, vamos pedir a Deus, por todos que sofrem neste planeta, encarnados e desencarnados, que recebam o auxílio que necessitam e ouçam as vozes dos bons espíritos. Obrigada, boa noite, que estejamos bem durante a semana.